Bom dia, iniciando mais um dia para a glória de Deus. Deus nos deu o dia de hoje para vivermos para o louvor da sua glória. Então vamos viver o dia de hoje, as circunstâncias que Deus vai nos colocar no dia de hoje para a glória de Deus. Vamos iniciar então a nossa devocional de hoje. A devocional de hoje está no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não se vendem, pois, pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai do chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que muitos pardais. Para eu explicar, para a gente poder entender esse texto, a gente precisa entender o contexto do capítulo 10. O capítulo 10 nada mais é de que Jesus enviando seus discípulos para pregar a palavra. Gente, é um texto tão lindo. Eu convido a você a meditar nesse texto hoje, a ler esse capítulo devagar, porque é lindo. Jesus ensina cada coisa para os discípulos e os discípulos estão prestes a pregar a palavra. Jesus está prestes a cumprir a sua missão e ele dá orientações para os discípulos acerca do ministério, de como pregar a palavra, e é lindo, 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 lindo. Então, se você tiver a oportunidade, leia o capítulo 10 inteiro. E aí Jesus fala que eles vão se dirigir às ovelhas perdidas de Israel, que a mensagem é que o reino está próximo. Jesus fala, vocês receberão de graça, deem também de graça. Aí ele vai falar sobre hospedar na casa de pessoas. Se alguém não ouvir a palavra, vocês entrarem na casa, pregar a palavra e a pessoa não ouvir, vocês sacudam a poeira dos pés e saiam e vão em outra casa. Aí ele dá uma orientação também, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Aí ele vai falar para que os discípulos sejam astutos e como as serpentes, mas sem malícia como as pombas. E aí ele vai dando orientação. No versículo 19, ele fala para os discípulos não terem medo das autoridades, se eles porventura forem presos, mas que o Espírito Santo, ai gente, que lindo, que o Espírito Santo vai falar por vocês. Ele diz assim, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, para eles confiarem no poder do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai falar por eles. Daí aqui já daria uma devocional, misericórdia. Mas o que o foco da devocional de hoje é quando Jesus fala aqui para eles não terem medo dos homens, do mal que os homens podem fazer. Então aqui o contexto é Jesus enviando os seus discípulos para pregar a palavra. E o principal aí desse versículo é: não tenham medo de pessoas que podem fazer mal a vocês. Antes, vocês precisam temer a Deus, que tem o poder sobre tudo, sobre o corpo e sobre a alma. É isso que ele fala aqui, Não tenham medo dos que podem matar o corpo, mas podem matar a alma. Antes, então não tenham medo das pessoas ao seu redor que podem fazer mal para o seu corpo. Antes, uma pausa, gente, peraí. Voltei. Antes, nós devemos temer a Deus e não o que o homem pode fazer no nosso corpo. Então daí eu fiquei refletindo sobre duas coisas. O que é ter medo e temor a Deus? A Bíblia ensina que nós devemos temer a Deus e não temer aos homens.
o medo, o significado do medo é pavor, terror. E o temor a Deus, aqui a Bíblia diz pra gente ter temor a Deus. O temor tem a ver com uma submissão em amor. Você reconhece a grandeza de Deus. Tem a ver com reverência, piedade. Então, por que nós não devemos temer a morte? Por que nós não devemos temer o que o homem pode fazer por nós, né? A gente está numa situação hoje muito difícil de pandemia. A gente tem muito medo, muitas pessoas estão apavoradas com a doença física que esse vírus pode trazer. Muitas pessoas têm medo de pessoas mesmo te machucar, te matar. Medo do que o homem mal pode fazer para nós. Eu, por exemplo, sempre tive medo de alguém entrar na minha casa e fazer alguma coisa comigo, e a gente às vezes fica pensando nessas coisas. Ai, que medo, se eu morrer? Ai, se acontecer alguma enfermidade comigo? Mas, gente, o que Deus me falou hoje é que não adianta você temer, sabe por quê? Porque o que tiver que acontecer com você vai acontecer, porque Deus é o dono da nossa vida. Ele é o que nos sustenta. Então, nada nós podemos fazer para impedir a morte, ou impedir o mal, ou o sofrimento, alguma coisa. Por quê? Porque Deus está controlando a nossa vida. Deus é o Senhor da nossa história. Então, nós precisamos confiar em Deus, porque no Senhor nós estamos seguros. No Senhor nós temos a paz, no Senhor nós temos a segurança, e Ele é o Senhor da nossa história. E tudo que acontece na nossa vida, Deus está no controle. E olha que interessante, ele cita aqui nesse versículo o pardal. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles, olha que interessante, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Olha só o que está dizendo aqui. Deus tem o controle dos passarinhos, dos pardais. Então, se um pardal morre, Deus está controlando isso. Nada acontece sem que Deus não permita. Então, é duro entender isso, mas Deus permitiu essa pandemia, Deus está permitindo o mundo inteiro viver toda essa situação. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Agora vai falar dos cabelos. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Aí eu falei, gente, fiquei pensando, eu tô lá tomando banho, aí cai os cabelos da minha cabeça, né? Até, Benjamin, assim não, filho. Até isso, Deus tem o controle. Você pode brincar, mas não assim é perigoso, tá bom? Não, só um minutinho, gente. Voltando, aí eu fiquei pensando, nossa, olha que incrível, Deus sabe até quantos cabelos caem da minha cabeça. Meu Deus, Deus sabe quantos cabelos eu tenho. O que significa isso? Que Deus tem o controle total do seu ser, do meu ser. Deus sabe tudo. Ele não olha a circunstância hoje, ele olha, tipo, desde você lá no ventre até o dia da sua morte, ele sabe tudo que estava a acontecer, ele já sabe. E aí fala, nossa, que incrível isso. E por isso nós não devemos ter medo. Não devemos ter medo. Por quê? Porque Deus é quem nos sustenta. E nada vai acontecer sem que Deus não permita, sem que Deus não tenha um plano, sem que Deus nunca perde o controle. Deus nunca perde o controle. Então, nós não precisamos ter medo. Olha o que ele fala. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Não precisamos ter medo, porque Deus é quem nos sustenta a vida. E o que eu quero dizer para você hoje é: descanse no Senhor. Não tenha medo. Coloque o seu medo diante do Senhor. Se você sentir medo, filho, por favor. Se você sentir medo, Jesus está conosco. Então não vamos ter medo.
Vamos colocar o nosso medo diante do Senhor. Se você tem medo hoje da morte, se você tem medo de doença, se você tem medo que aconteça alguma coisa com você, tema ao Senhor. Confie no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, entregue toda a sua ansiedade, todo o seu medo. Quem nunca ficou pensando em, se eu tiver Covid? E se acontecer alguma coisa? E se eu morrer? E se acontecer isso? Se eu ficar doente? Se eu tiver um câncer? Gente, eu já pensei muito nisso. Gente, vamos viver a nossa vida para a glória de Deus, vamos viver o dia hoje. A Bíblia fala, não andeis ansiosos, não andei ansiosos. Então não se preocupe com as coisas, tema ao Senhor, busque ao Senhor, deixa Deus cuidar da sua vida, sabe? Eu senti Deus falando isso comigo hoje, deixa Deus cuidar da sua vida, permita Deus ser o Senhor do seu ser, o Senhor da sua vida, não fique com medo. O Pai Todo-Poderoso que te criou, que te sustenta, que faz você respirar, porque se Deus quiser, você pode parar de respirar na mesma hora. Então, confie no Senhor, permita Deus sustentar a sua vida, deixe Deus ser Senhor dos seus dias, do seu corpo, da sua saúde. Isso não significa que você tem que se cuidar, você tem que fazer o que tem que ser feito, você tem que se proteger, tem que se alimentar bem, tomar os remédios, fazer tratamento. Deus deixou tudo isso para abençoar a nossa vida. Mas confie em Deus de forma prática, tá? Essa é a palavra que Deus falou comigo hoje, eu compartilho com você. Quero agradecer todos os comentários. É muito gostoso de ver o agir de Deus na vida das pessoas, nesse compartilhar que nós estamos tendo aqui. Então, vou deixar mais uma pergunta fixada aqui no topo. Você pode comentar, né? E tem me enriquecido muito o comentário de vocês. Deixe um joinha, que ajuda, e compartilhe esse vídeo. E se você não está inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, tá bom? Pode ativar o sininho e para você receber sempre as nossas devocionais. Deus te abençoe, gente. A Lana ficou o tempo todo aqui comigo quietinha. Eu vou mostrar ela pra vocês. Olha que fofa. Oi, gente. Eu fiquei quietinha aqui com minha mamãe. Minha mamãe gravou a devocional e eu fiquei brincando, gente. Eu sou uma bênção. Eu sou muito boazinha, gente. Fala tchau. Curta o vídeo. Curta esse vídeo, gente. Tô com a minha pepeta. Gente, bom dia pra vocês. Deus abençoe. Tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau.